Glória a Deus. El Señor es mi pastor y nada me hace falta en ti. El Señor es mi pastor y nada me hace falta en ti. Oh, el Señor es mi pastor y nada me hace falta en ti. Yeah, yeah. El Señor es mi pastor y nada me hace falta en ti. El Señor es mi pastor y nada me hace falta en ti. Nada me hace falta en ti. En ti. Entramos en tu lugar de reposo. Podemos ver tu casa hoy. Ay, ay, ay. Tú me haces descansar en tu jardín. Tu jardín hermoso. Viene en el centro tu árbol de vida. Y al costado del árbol sale un río que alegra el corazón. Todos comenzamos a tomar ahora aguas de reposo. Tomamos de ese río. Que refrigere el alma, que renueve el espíritu. Aguas de reposo que me hace disfrutarte en tu descanso.
Glória a Deus, glória a Deus. Bom dia, gente, paz seja convosco. Bom dia, irmã Angelita. Bom dia, Elemar. Bom dia, irmã Neuza, paz seja convosco. Os irmãos que estão aqui. Aleluia. Tudo certo aí, gente? Bom dia, irmã Andréia. Deus... Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Paz seja convosco. Que bênção, né? Olha só. Vamos chegando aí, gente. Andréia está aqui conosco. Ponte Alta do Norte. Deus abençoe. Bom dia, irmã Aline. Paz seja convosco. Pessoal, pode me dar um retorno aí do som, a imagem e também o fundo musical, se está muito alto? Como é que tá aí, queridos? Me deixa um retorno aí, se está tudo ok. Essa internet aí é uma bênção, gente. Aqui nós temos dificuldade aqui. A casa que nós moramos aqui, ela está rodeada de prédios aqui. Isso acaba interferindo aí no sinal da internet, aí cai bastante aqui. Mas vamos lá. Amém? Amém? Irmã Andréia, como é que está chegando o som aí? A imagem. Tá ótimo aí, irmã Neuza? Amém? Bom dia, gente. Bom dia, paz seja convosco. Bom dia, irmã Joyce. Deus abençoe, irmã Joyce. Um abraço, Deus abençoe. O irmão Marino também. Glória a Deus. Estamos com falha da internet aqui, atrasamos hoje a nossa live, mas estamos aqui, né? Compartilhar a palavra de Deus com todos vocês. Para nós sempre é um prazer, né? Poder compartilhar a palavra e juntos nos fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Aleluia. Glória a Deus. Que bom, irmã Andréia. Glória a Deus. Vai preparando a sua Bíblia, querido. Traz a sua Bíblia bem perto de você. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, só de abrir a Bíblia, já podemos sentir a presença de Deus, irmão. É incrível. É incrível. É incrível, é incrível, é incrível, irmão. O poder de Deus é sobrenatural, irmão. Eu sou apaixonado pela Bíblia, irmão, pela palavra de Deus. Só de tocar na Bíblia, eu fico todo estarrecido, como diz um amigo aí. Pastor, eu estou estarrecido. E é verdade, gente. Essa paixão pela palavra de Deus é algo que nós temos que alimentar a cada dia. Essa paixão pela palavra, pelas leis de Deus, pelos decretos de Deus, pelas ordenanças de Deus, pelos estatutos de Deus, querido. Paixão pela lei, pela palavra de Deus. É forte, gente. Tem uma palavra de Deus para a sua vida nesta manhã, tá?
Tenho certeza que Deus está aqui conosco nesta manhã, Ele está conectado nesta live aí também, do céu para nós. Glória a Deus, né? Do céu para nós. Eu vou te dar a senha do céu, irmão. A senha do céu, do Wi-Fi de Deus é Jeremias 33:3. Tudo junto. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não conhecem. Amém? Glória a Deus. A senha é 2 Crônicas 7:14, né? O login é 2 Crônicas 7:14 e a senha é Jeremias 33:3. Oh, glória, Deus poderoso. Que Deus te abençoe, querido. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Hoje, né? Agora são 9 horas e 6 minutos nesta manhã, dia 11 de junho, né? 11 de junho nessa manhã, 9 horas e 6 minutos. Chega junto, vamos ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Graças a Deus. Olha só, tem bastante gente conectado aqui, algumas salas de vídeo. Glória a Deus. Queridos, eu quero falar nessa manhã, na terça-feira à noite, eu vou recapitular aqui para nós entender a mensagem. Na terça-feira à noite, às 21 horas, eu falei sobre 7 razões para orações não respondidas. E hoje eu quero acrescentar aqui 7 chaves. Quero acrescentar 7 chaves para orações respondidas. Aí você que gosta de anotar, você que gosta de escrever e também confirmar em versículos e capítulos da Bíblia, aí eu sugiro que você tenha uma agenda e uma caneta sempre do seu lado aí para anotar. E depois você pode conferir e montar o seu devocional e orar com base bíblica. Amém? Quando nós oramos com base bíblica, querido, a nossa linguagem muda. Porque aí nós vamos usar o caminho da lei de Deus para nos aproximar de Deus. Nós vamos utilizar o caminho dos mandamentos de Deus para nos aproximar de Deus. Então, quando nós temos um conhecimento da palavra de Deus, as coisas mudam, a nossa oração muda, ela tem um efeito diferenciado, né? O efeito do conhecimento, o efeito de quem está orando com propriedade. Bom dia, irmã Patrícia. Então, na terça-feira à noite, eu falei sobre 7 razões pela qual as nossas orações não são respondidas. E só recapitulando aqui para você entender, quais são, pastor, quais são as razões pela qual as minhas orações muitas das vezes não são respondidas, né? Quais são os motivos? Primeiro, motivações erradas. Segundo, pecado em nosso coração. Terceiro, ídolos na nossa vida, né? Um pensamento mais forte do que Deus torna-se um ídolo, uma ocupação, né? Que desnecessária em tempos que eu tenho oportunidade de me aproximar de Deus. Isso já é uma inclinação para a idolatria, né? Por isso nós precisamos, querido, aprender a nos refugiar das distrações e não se refugiar nas distrações. Pegou essa revelação aqui, querido? Bom dia, irmão Luiz, paz seja convosco. Nós precisamos aprender a nos refugiar das distrações e não se refugiar nas distrações, ou seja, né, na hora do desespero, na hora do medo,
na hora da angústia, na hora da luta, eu faço da distração o meu refúgio. Não, eu tenho que me refugiar das distrações, evitar gastar tempo com coisas desnecessárias. Então, a idolatria é quando eu estou num lugar distante de Deus, quando eu tinha a oportunidade de estar bem perto de Deus, mas o cansaço, a fadiga, a preguiça, a sonolência, a irritação, o aborrecimento e essas toxinas me levaram, a buscar outro aconchego, outro refúgio que não fosse os pés do Senhor Jesus. Então isso é um pensamento mais forte. Então existem decisões, querido, que nos levam a perder oportunidades diante de Deus. Amém, queridos? Então nós precisamos nos refugiar das distrações e não nas distrações, tá? E aí eu falei sobre 4, indisposição para perdoar. Isso também vai afetar o nosso caminho da oração quando eu sou uma pessoa que tenho indisposição. Não, pastor, eu não perdoo, não quero conversa, não quero relacionamento, tenho ódio, tenho raiva, tenho rancor, tenho amargura, tenho desejo de vingança, de morte. Gente, tudo isso eu não vou entrar em detalhes aqui, porque todos nós sabemos que essas toxinas, elas são destrutivas e elas nos impedem, querido, de se aproximar de Deus em oração. E nós não podemos exigir o perdão de Deus quando não temos a humildade para perdoar quem nos feriu e também para pedir perdão a quem nós ferimos. E aí nós vamos para a leitura do Pai Nosso. Perdoa as minhas ofensas como eu tenho perdoado quem tem me ofendido, Então, para mim exigir um perdão de Deus, eu preciso também ter a disposição para perdoar. Caso contrário, querido, as coisas permanecem embaçadas, as coisas permanecem sem sentido. E aí nós vamos trilhando uma jornada na presença de Deus, mas sem resultado, sem resposta, e aquela vida espiritual pobre, aquela vida espiritual rasa, aquela vida espiritual mal resolvida. E outra coisa que também impede as nossas orações é a falta de generosidade, É muito forte isso aqui, querido, a pessoa que tem dificuldade de ser generoso, Meu Deus, gente, meu Deus, a avareza, querido, é um pecado abominável, a avareza. Jesus repreende a avareza, querido. Você sabia que Jesus repreende a avareza? E a avareza é um pecado abominável aos olhos do Senhor, querido. Pessoas avarentas, não são generosas. Querido, a generosidade, a falta de generosidade também interfere nas nossas orações, E nós precisamos também combater, querido, essa questão da falta de generosidade. Há muitas pessoas que têm dificuldade de estender a mão, e ajudar quando temos a necessidade de ajudar, quando temos a condição de ajudar, nós temos essa condição de ajudar. Nós podemos, Deus tem nos abençoado. Se Deus tem lhe feito Deus tem lhe abençoado, querido, é porque Ele te fez também um abençoador. Seja você também um abençoador, querido. Amém? Seja você também um abençoador, Se a prosperidade de Deus está na sua vida, é porque Deus quer fazer de você um abençoador. Olha só, outra coisa, querido, maus tratos familiares. Maus tratos familiares também, impedem as orações e faz do teto da nossa casa um teto de bronze, E o teto de bronze, ele impede que as nossas orações também sejam ouvidas. E a falta de fé, quando nós nos aproximamos diante de Deus com uma fé natural, uma fé misturada com ritualismos,
com práticas pagãs e religiosas, e tudo isso, querido, não é de agrado do Senhor, né? É abominável aos olhos do Senhor, segundo Deuteronômio, capítulo 18, verso de número 9, 10, 11, 12, 13, nós vamos entender que algumas práticas religiosas, ritualísticas, elas acabam comprometendo a nossa fé e também nos impedindo as nossas orações diante de Deus. Então, eu falei na terça-feira sobre essas 7 razões pela qual as orações não são respondidas. Então, nós precisamos trabalhar. Se as nossas motivações estão erradas, nós temos que acertar isso. Se há pecado em nosso coração, nós temos que confessar. Se há ídolos na nossa vida, nós temos que também nos desprender. Se há indisposição para perdoar, nós temos que acertar isso também. Se há falta de generosidade, eu preciso melhorar a minha capacidade de ser uma pessoa com mais liberalidade e disposição para abençoar as pessoas. Preciso evitar, querido, maltratos familiares, né? Marido com a esposa, esposo com o marido, pais com filhos, filhos com pais, enfim. Aquela casa que muitas das vezes, né, voa até panela dentro da casa, né? Misericórdia. E também esta falta de fé, né? E a fé misturada com qualquer coisa nunca vai trazer um efeito abençoador para você. Mas agora eu quero te dar aqui uma receita nessa manhã sobre 7 chaves para orações respondidas. Amém, queridos? Vamos lá? 7 chaves para orações respondidas. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e Pai, nesta manhã, na Tua presença, estamos aqui uma vez mais para Te adorar, para Te louvar, Senhor, Te agradecer por esse tempo precioso com a Sua palavra, um tempo preciso e um tempo precioso. Aleluia. Ser conosco nesta manhã, nesse tempo, que possamos juntos, ó Deus, alcançar a bondade, a benignidade, possamos alcançar a Tua misericórdia e a Sua bênção sobre a nossa vida. Abençoe meus irmãos que estão de perto, de longe, que nesse tempo de palavra, de oração, de meditação, seja um tempo de cura, de libertação, que a Tua palavra diz em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eis-nos aqui, Senhor, nesta manhã. Fale conosco, Pai. Fale o que precisamos, não o que queremos. Em nome de Jesus. Aleluia. Bom dia, irmã Débora. Paz seja convosco. Glória a Deus. Deixa eu sugerir algo para vocês aqui, querido. Vocês que são fiéis aqui na live. Vocês acham que fica melhor a live às 9 da manhã ou seguimos com ela às 8? Só uma sugestão, depois você responde aí. E aí eu faço uma enquetezinha aqui e se for melhor mudar para as 9, para mim é diferente. Pode ser até 5 da manhã, 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã. Se de repente os irmãos acham melhor a live às 9, na quinta-feira, tranquilo. Se não, mantemos ela às 8. Até para que, de repente, dê tempo aí de você se preparar, tá bom? Olha só, querido. Chaves. Você sabe que o tema da mensagem hoje é 7 chaves que abrem o caminho da oração e nos aproxima de Deus. Quando você coloca uma chave errada numa porta, né? Na fechadura, quando você coloca uma chave errada, ela até encaixa, mas ela não vira, ela não aciona as linguetinhas que ela tem dentro ali daquele miolo, porque ali existe um código, né? Um código de acesso que combina com a chave que
que foi anexada ali na fechadura. Então são códigos de acesso que se encaixam, né? Quando você coloca uma chave errada, por exemplo, né? Uma chave errada, ela não tem acesso nas linguetas internas de uma fechadura. Mas quando você coloca a chave certa, né? Elas se encaixam. E aí você vira e a porta se abre. Quando nós insistimos, querido, pelo caminho errado, joia, obrigado aí, 2 pessoas já responderam aí, depois eu formalizo isso no finalzinho da live. Então, quando eu insisto em querer abrir algo, abrir o céu com a chave errada, querido, todas as tentativas vão dar errado. Sempre quando eu tento ter acesso às coisas de Deus, ao meu modo, ao meu jeito, tem que ser como eu quero, eu nunca vou ter respostas de Deus. Amém, queridos? Anota isso aí, filho. Isso é importante. Isso aí é muito importante, querido. Quando eu insisto em ter acesso às revelações, às respostas de Deus, utilizando a chave que eu quero para abrir a porta de acesso a Deus e ter as minhas orações respondidas, nunca isso vai dar certo. Por isso é importante entender, querido, o caminho correto para se aproximar de Deus, né? Para se achegar até a Deus em oração. Eu vou apresentar para você aqui, querido, é bem semelhante à primeira mensagem. Eu só vou inverter aqui agora os fatores que se tornam razões pela qual os céus não se abrem, mas também agora eu vou apresentar as chaves, né, que nos levam para bem pertinho de Deus e podemos ter as nossas orações respondidas. Então, querido, primeira chave, quando as nossas motivações fazem sentido para Deus. Quando as nossas motivações fazem sentido para Deus. Olha só, querido. Se motivações erradas não abrem as portas dos céus, simples, vamos acertar o código da nossa chave para se encaixar na porta do céu, para que possamos ter as respostas que nós estamos buscando. As motivações corretas são aquelas que cada vez mais me aproximam de Deus, me santificam, nos santificam e nos levam cada vez mais perto dos propósitos de Deus para a nossa vida. Motivações corretas, elas santificam. Motivações corretas nos moldam segundo a vontade de Deus. Quando as nossas motivações são erradas, isso continua nos levando cada vez mais longe do propósito de Deus para a nossa vida. Então eu preciso reverter, mudar as minhas motivações. E tudo quanto eu faço não deve ser para agradar pessoas, mas deve ser para agradar a Deus. E todas as motivações que agradam a Deus desagradam pessoas. Você entendeu isso aqui, querido? Motivações que agradam a Deus desagradam pessoas. Motivações que agradam pessoas, algumas delas
desagradam a Deus. Então esse é o primeiro código, querido, para ter acesso às respostas de Deus em oração. Muitas decisões que eu vou tomar em direção ao propósito de Deus não fará sentido para muita gente, mas fará sentido para mim e fará sentido para Deus, e é isso que interessa. O que eu estou fazendo faz sentido para mim e para Deus. Se não faz sentido para quem desrespeita a minha fé, não posso fazer nada. Paciência, porque eu nasci para fazer a vontade de Deus. Queira o homem ou não, gostem os meus amigos ou não, gostem os meus parentes ou não, gostem os que andam comigo ou não, eu decidi fazer a vontade de Deus, eu decidi me converter, eu decidi descer as águas, eu decidi me santificar, me separar do pecado, eu decidi me isolar das coisas erradas. Gostem ou não, o que eu estou decidindo é bom para mim e faz sentido para Deus. Amém, queridos? Então, as motivações corretas fazem sentido para nós e para Deus, e na maioria das vezes a nossa motivação fere pessoas. E quando eu não sei lidar com a objeção das pessoas acerca do que eu quero fazer, eu perco grandes oportunidades, querido, na presença de Deus. Simplesmente por considerar críticas com propósito destrutivo acerca da minha fé, da minha decisão, do meu ministério, do que eu quero fazer para Deus. Quando eu dou crédito para quem faz objeção contra as atitudes que eu tenho certeza que será bom para mim e faz um sentido para Deus, mas eu ouço, eu me alimento dessas críticas, querido, eu fico parado e não faço nada. Eu fico detido, eu fico estagnado e não faço nada, porque eu fico procurando pessoas que me aconselhem, que me dê uma direção, quando Deus já ministrou no seu coração o que você deve fazer. E nós sempre vamos ouvir em nosso coração o Espírito Santo nos levando a tomar decisões de renúncias. Querido, isso é constante. Isso é uma constante na nossa vida. Perceba que o tempo todo o Espírito Santo está sinalizando os erros, sinalizando os pecados. Perceba na sua vida que o tempo todo o Espírito Santo ele está ministrando dentro de nós o que é certo, o que é errado, o que faz bem, o que faz mal, o que é bom, o que não é bom, o que me aproxima de Deus e o que desaproxima de Deus. O tempo todo o Espírito de Deus ele está nos orientando, nos ensinando. Sempre diante do perigo, aquela luzinha vermelha ela vai acender, gente. Isso é um fato, isso acontece muito com a gente. Para quem tem uma vida espiritual ativa, não tem dificuldade de discernir o que é certo e o que é errado. Não tem dificuldade. Mas muitas das vezes nós optamos em fazer uma experiência para ver o que vai dar. Mas o Espírito de Deus já havia falado lá atrás que não, mas eu vou. Se não der certo, depois eu me arrependo. Jesus me perdoa. De fato, ele será incansável em perdoar enquanto advogado. Porém, as consequências virão. Querido, escute o que o pastor vai dizer agora. Isso aqui é muito importante falar.
Quem está conectado aí, gente? Está chegando o som, a imagem aí perfeito aí? Escute o que o pastor vai dizer agora. Experiências momentâneas trazem um prazer momentâneo, a curto prazo, mas as consequências sempre serão a longo prazo. Vou repetir isso aqui, querido. Isso aqui é importante, isso aqui abre o nosso entendimento para evitar as precipitações na nossa vida. Escute só, meu filho. Escute só. Experiências momentâneas trazem prazeres momentâneos a curto prazo. Nos arrependemos, Jesus perdoa, mas as consequências sempre serão a longo prazo. Davi passou por esse processo, uma experiência de curto prazo trouxe uma consequência a longo prazo que afetou gerações, afetou o filho, afetou netos, afetou bisnetos, enfim. Então, querido, nós precisamos evitar fazer experiências para ver se vai dar certo, quando o Espírito de Deus já lhe disse, não faz, não toca, não entra, não libera. O Espírito Santo já havia orientado. Entende isso, querido? Então, as motivações corretas fazem sentido para mim, para Deus, mas não fazem sentido para quem vive fazendo objeção da nossa fé, da nossa vida espiritual e daquilo que queremos fazer para Deus e na obra de Deus principalmente também. Então, a primeira chave aqui, querido, alinhe as tuas motivações e esteja pronto para encarar as objeções. Quando Maria, em João capítulo 12, quando Maria estava aos pés de Jesus, abrindo aquele vidro de perfume de nardo caríssimo de 300 denários, um alto valor daquela época. Ela abriu, começou a perfumar o pé de Jesus, enxugou os pés com os cabelos, o perfume mudou, a fragrância da casa. De repente Judas chega e diz assim, por que não vendemos esse perfume e damos dinheiro aos pobres? Mas não era a intenção vender e dar dinheiro aos pobres, porque Judas não tinha generosidade nenhuma, mas ele queria parte daquele dinheiro para ele. Ele fez uma objeção acerca do que Maria estava fazendo. Se Maria considera a objeção de Judas, ela fechava o vidro, guardava o vidro e depois Judas ia roubar. Certamente, pela intenção que havia no coração e na mente de Judas, se ela fecha o vidro de perfume e vai no quarto guardar o vidro, Judas saía do cenário e ia roubar aquela atitude nobre de Maria para o seu próprio benefício. Então, querido, motivações que fazem sentido para você e sentido para Deus e não fazem sentido para pessoas, pouco importa. Porque o que eu faço é para Deus, o que eu faço é para louvar a Deus. Amém? Então essa é a primeira chave que eu quero te entregar. Esteja certo de que as suas motivações, elas estão fazendo sentido para Deus. Tá? Segundo, querido, pecado em seu coração. Se o pecado é encoberto, ele fecha a porta do céu. O pecado, quando é feito a exposição dele em oração, ele também é um código que vai acionando a abertura da porta do céu em busca de respostas. Nós não podemos encobrir nada na nossa vida como se isso fosse possível. Eu posso esconder de tudo e de todos, mas jamais eu vou esconder as minhas obras, os meus atos, as minhas ações, as minhas palavras, jamais eu vou ocultá-las de Deus, porque Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente. Então
Então Deus conhece todas as coisas ao nosso respeito. Ele sabe do ontem, sabe do hoje e já pode dizer o que vai acontecer amanhã. Davi, quando orava, ele dizia: Senhor, eu peço perdão de pecados do ontem, do hoje, e já estou pedindo perdão daqueles que eu sei que eu vou cometer amanhã, porque eu sou um homem natural. Então, queridos, nós não podemos ocultar nada de Deus. Todo pecado praticado, toda transgressão de lei, querido, toda violação de princípios, nós precisamos apresentar isso com honestidade em oração. Senhor, pequei, tão somente pequei, fiz o que é mal aos teus olhos, fiz, Senhor, o que desagrada, mas estou aqui, Senhor, tenha misericórdia de mim. Querido, os códigos vão se alinhando e a porta do céu se abre para quem confessa com sinceridade o seu pecado. E vamos de chimarrão, né, gente? Amém, Jesus? Quem está firme aí, querido? Confessa, querido. Nós precisamos confessar. A confissão, querido, remove o peso da consciência, restaura o espírito, levanta a nossa alma e cura o nosso corpo. Entende, querido? Confissão, querido, vai ser uma atitude constante na nossa vida. Nós sempre vamos precisar estar em constante confissão. E nós precisamos entender que pecado na Bíblia está na ordem do absoluto. Como assim, pastor? Não existe pecadão e pecadinho. Não existe transgressão maior, transgressão menor, iniquidade maior e iniquidade menor. Tudo é transgressão diante de Deus, tudo que viola a palavra, tudo que viola princípios, tudo que viola mandamentos e ordenanças, querido, tudo está enquadrado dentro dessa palavra chamada pecado. Quando o filho pródigo volta para casa, ele diz: pai, eu pequei. Ele disse: pai, eu pequei, não sou digno de nada, não mereço nada. Eu saí de casa. Ele não culpa ninguém, ele não culpa terceiros, ele traz a responsabilidade da sua sujeira para si, ele traz a responsabilidade da sua miséria, da sua fraqueza, da sua fragilidade, ele traz para si a responsabilidade. Ele não diz: o meu irmão contribuiu para que eu saísse de casa. Não, ele não atribui ninguém, ele traz para si a responsabilidade. Quando ele retorna para casa, depois de meses, talvez de anos de experiência, ele volta e ele traz a responsabilidade. E diante do pai ele diz: pai, eu pequei, eu me sujei, eu me machuquei, eu me feri, eu me destruí, mas eu estou aqui e eu vim para recomeçar a minha vida no lugar da onde eu não deveria ter saído. Estou aqui, Senhor. Estou aqui para recomeçar a minha vida. Amém, amados? Então, queridos, é importante confessar. Não podemos ocultar como se isso fosse possível. Deus nos acha, Deus conhece, Deus vê, Deus ouve. E eu sempre digo que temos que cuidar para não pensar aquilo que Jesus ouviria, porque os nossos pensamentos fazem barulho aos ouvidos de Jesus. Os nossos pensamentos têm som, né? Os nossos sentimentos, eles soam como voz de quem está se programando para fazer algo de errado. E nós temos que policiar a nossa mente e também o nosso coração. Terceiro, querido,
se os ídolos da nossa vida, eles também nos impedem e são razão para a oração não respondida, eu preciso destronar. Nós precisamos destronar ídolos da nossa vida. E aí eu volto a dizer, nós precisamos nos refugiar das distrações e não nos refugiar nas distrações. Quando o tempo é favorável para orar, quando tudo está favorável para estar na presença de Deus, eu troco esse dia, esse momento, o horário de culto, o momento que eu posso ter com Ele em casa, eu negocio isso por coisas insignificantes. Eu troco essas oportunidades, né? E fico emprestando a minha mente para Satanás, fico emprestando a minha visão para assistir coisas impróprias, fico emprestando os meus ouvidos para ouvir coisas desnecessárias, né? E aí nós vamos alimentando esse homem natural pecaminoso, e quando nós menos percebemos, esse homem natural está forte e o homem espiritual está fraco, né? Está passando fome, porque há muito tempo ele não se aproxima de Deus em oração. Então nós precisamos destronar da nossa vida todas as coisas desnecessárias, desmontar, desmantelar. Nós precisamos remover tudo aquilo que está se tornando ponto de idolatria, que está sendo um tempo maior com essas coisas e menor com Deus. Então nós precisamos disso, querido, destronar os ídolos, né? E ídolos não são apenas imagens de esculturas, mas ídolos também se enquadram dentro daquele tempo que nós gastamos com coisas que não fazem sentido para Deus. Não fazem sentido para Deus, não fazem sentido para mim. E aí nós vamos perdendo tempo, e nós não temos tempo para perder tempo. Amém, queridos? Quarta coisa que abre o céu. Primeiro é o alinhamento das nossas motivações. Segundo é a confissão de pecados. Terceiro, precisamos destronar coisas desnecessárias da nossa vida. E quarto, querido, se a indisposição para perdoar é uma razão pela qual as minhas orações não são respondidas, então a disposição para perdoar. Pedro pediu para Jesus: quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão, Jesus? 7 vezes se ele errar comigo? Não, Pedro, 7 vezes é muito pouco, mas vamos perdoar 70 vezes 7. E essa multiplicação, essa conta matemática, muitos não conseguem fazer, não têm humildade para fazer ela. 70 vezes 7, 490 vezes por dia. Perdoe quantas vezes for necessário, ainda que isso lhe arranque lágrimas, ainda que isso lhe arranque dores na sua alma, no seu espírito. Mas libere perdão e receba perdão quantas vezes for necessário. Não se comprometa, querido, com mínimos detalhes. Amém? O peso da balança no dia do julgamento, todas as coisas somam, inclusive faltas de perdão, podem nos impedir de herdar a vida eterna. Perdoe. Se uma pessoa te feriu, querido, perdoe. O perdão não quer dizer que você tenha que depositar nesta pessoa o mesmo nível de confiança. É claro que quando a situação trata-se de perdão entre o relacionamento conjugal, aí é uma questão de humildade, porque aquele que perdoa não deve mais trazer à memória o que causou o problema, porque perdão não é esquecimento.
Esquecimento é amnésia. Perdão é você lembrar e não sentir mais dor. Perdão é você saber que aquela pessoa te feriu, mas você está curado, você está sarado, você está restaurado. Então, perdão nunca trará o esquecimento de quem te feriu ou de alguém que você feriu. Mas o perdão, ele te faz, não deixa você mais sentir a dor daquela pessoa que te feriu e nem o remorso de quem você feriu. Por isso entra os dois tipos de perdão: o que eu recebo de quem me feriu e o perdão que eu dou quando fui eu o feridor, quando eu machuquei aquela pessoa. Então isso sempre vai estar na memória, né? Nós temos janelas traumáticas que se abrem na nossa mente de tempo em tempo, como diz alguns estudiosos da mente, né? Alguns estudiosos da mente humana, eles falam de janelas traumáticas. Você está em casa, trabalhando, dirigindo, fazendo as suas coisas, de repente, aquela janela se abre e ali vem uma lembrança de um ente querido que morre, de uma situação desconfortável na vida emocional, sentimental, espiritual. E essa janela se abre, a qualquer momento ela pode se abrir, mas quando você tem estrutura espiritual, você já fecha ela e não deixa aquela lembrança roubar a sua alegria. Interessante isso aqui, né, querido? E aí que entra o fruto do Espírito chamado domínio próprio. Porque quando essa lembrança vem na nossa memória, se tratando de lembranças que causaram dores, ferimentos e machucaduras, porque quando as lembranças são boas, a gente alimenta e fica até rindo, sorrindo e se alegrando com aquela boa lembrança daquele momento bom que vivemos com a pessoa, uma viagem, coisas assim. Mas quando a lembrança, aquela janela se abre e ela mostra ali uma imagem de 10 anos atrás, 20 anos atrás, 15 anos atrás, envolvendo pessoa, relacionamento, palavra, aí na hora a nossa alma reage, o nosso espírito reage, né? Ele se arma, e aí você tem o domínio próprio do espírito, você já fecha, não, já perdoei essa pessoa e não vou mais me ferir com isso, já perdoei essa pessoa e não vou mais pensar nessas coisas. E aí você já trilha o caminho, foge daquela janela e vai se apegar com as coisas que te trazem esperança. Por isso a Bíblia diz em Lamentações 3:21, 3:19 a 21, lembro-me de tudo aquilo que me traz dor, mas lembro-me também daquilo que me dá esperança. Então traga à memória aquilo que te levanta, aquilo que te coloca de pé. Procure forçar a sua mente, procure alimentar a sua mente de imagens, abrir aquelas janelas de momentos felizes com pessoas, momentos de glória que você viveu na sua vida. Amém? Então, voltando aqui para a disposição para perdoar, querido. Nós precisamos ter essa disposição ativa, né? Jesus tinha essa disposição o tempo todo, até na cruz, machucado, ferido, espancado, estava ali, né, com o corpo crucificado, né? Mas ele estava dizendo: Pai, eu perdoo todos eles não sabem o que eles fizeram. Então, se a indisposição para perdoar, ela fecha o céu, trabalhe mais, querido, a sua disposição para perdoar. Isso aqui é muito pessoal, isso aqui é muito pessoal. Isso aqui é uma coisa muito pessoal de cada um. Você ter disposição para perdoar quantas vezes for necessário. Para isso, o amor incondicional, o amor sacrificial, né? Esse amor que nós temos que desenvolver. Porque a gente entra em algumas situações, né, querido, que acabamos nos ferindo, né? E todo ferimento na alma, todo ferimento no espírito, ele está vinculado a uma segunda pessoa, né? Vinculado a um cônjuge, a um amigo, a um irmão da igreja, ao líder. Sempre tem essas pendências, e quando nós alimentamos essas pendências, ficamos colocando vitamina nessa raiz de amargura, de ódio, de raiva. Querido, isso não presta, por favor, gente, isso não presta, né? E nós temos que ter a maturidade espiritual, um bom cristão, para resolver essas coisas
né, e sair, né, dessas coisas e seguir a nossa vida espiritual, né, e viver o propósito de Deus. Então, estou falando aqui, querido, para quem está entrando agora, eu vejo que algumas pessoas entraram aqui, agora são 9 horas e 50 minutos, eu estou falando sobre 7 chaves que abrem as portas dos céus. E a primeira chave são motivações corretas, que fazem sentido para você, para Deus, mas podem não fazer sentido para quem te ouve, para quem te conhece, para quem sabe quem você é. Entende? E você não deve considerar a objeção de pessoas que sempre estão enfrentando a sua fé. Nunca considere enfrentamentos e objeções de pessoas que sempre estão zombando da sua fé. Segundo, pecados confessados, precisamos fazer a exposição dos nossos erros com clareza e honestidade diante de Deus em oração, e isso também vai acertar o código que abre as portas dos céus. Precisamos destronar os ídolos da nossa vida, ou seja, nunca se refugie na distração, mas se refugie das distrações, gastando tempo na presença de Deus e entronizando cada vez mais Deus na sua vida em oração e destronando tudo que for desnecessário e que não faz mais sentido. Tira tudo isso da sua vida. Quarto, disposição para perdoar sem limites, sem mais sobre isso. E quinto, querido, a quinta chave, liberalidade. Se a falta de generosidade é uma razão pela qual o céu não se abre, a liberalidade, ou seja, o ato de fazer o bem sem olhar a quem, o ato de estender a mão sem olhar a quem, o ato de ofertar, contribuir, amar, ajudar. Querido, quer ter um dia abençoado? Faça o bem para uma pessoa por dia, ou para a mesma pessoa todos os dias da sua vida, querido. Isso faz bem para a alma, faz bem para o espírito, faz bem para a nossa mente. Ficamos leves e soltos e voamos como águias quando fazemos o bem, quando abençoamos a obra de Deus, quando ofertamos na obra de Deus, quando ajudamos na obra de Deus. Querido, faça o bem. A generosidade, querido, ela movimenta o céu. A Bíblia diz: todo aquele que fizer o bem, quer seja livre, quer seja servo, será recompensado. Querido, tem muitas pessoas que não têm uma identidade cristã bem revelada, mas as suas atitudes são superiores à daquela pessoa que está dentro da igreja há anos e ainda alimenta o espírito da avareza dentro da igreja. Falei e vou repetir. Falei porque muitos cristãos, fazem a defesa, da sua vestimenta religiosa, por ser evangélico, por ser crente, por ser batizado nas águas, está ali na igreja, toda aquela estrutura montada por detrás de um terno, por detrás de uma vestimenta, por detrás de um cabelo comprido, toda aquela estrutura, mas ali dentro, querido, não tem generosidade, não tem liberalidade, não tem capacidade de perdoar, tem pecado escondido ali dentro, as motivações sempre são erradas, é só uma casca, não tem nada ali dentro que possa ser comparado às virtudes de Cristo. E aí você conversa com uma pessoa que não está na igreja, muitas das vezes. Conheci uma pessoa ontem, querido, ontem conheci uma pessoa e disse assim para a pastora Valéria: meu Deus, amor, que pessoa incrível, nem nos conhece direito e já está fazendo tão bem para a obra de Deus, Estamos organizando um encontro de casais, sabe, amados? Deixa eu só voltar aqui Estamos organizando um encontro de casais com a pastora e deixa eu só retornar aqui, dei uma panezinha na minha aqui.
Eu conheci uma pessoa ontem, querido, uma pessoa que é uma simpatizante da igreja, uma amiga da igreja, entende? Querido, essa pessoa nos deu tanto zelo, nos deu tanta atenção, tanto carinho, tanto amor, tanta honra, que eu disse, meu Deus, amor, que pessoa incrível. E muitas das vezes aquilo que nós esperamos receber de alguém que compartilha o mesmo altar com você, a mesma Bíblia com você, o mesmo teto congregacional com você, querido, essa pessoa não faz 1% do que aquela pessoa que está fora da tenda está fazendo por você. Isso aqui é muito forte, querido. Isso aqui é muito forte. Quantas pessoas que estão ali, querido, fazendo parte da grande família chamada igreja, mas que não tem a liberalidade, querido, para estender a sua mão. Sabe aquela parábola, querido, daquele homem que descia, do bom samaritano, que descia de Jerusalém para Jericó, foi espancado, ferido, assaltado, e depois foi auxiliado, ajudado por um samaritano. Primeiro veio o sacerdote, não fez nada, viu ele espancado, machucado, não fez nada. Depois veio o levita, olhou, não fez nada. De repente veio o samaritano, que é uma religião diferente do judeu, e teve compaixão daquele homem ferido, usou o seu cavalo, gastou o seu dinheiro, levou ele para uma estalagem, para uma hospedaria, e ajudou aquele homem até que ele se recuperasse, querido. Meu Deus, gente. Agora eu entrei num assunto aqui, querido, que é importante falar. É importante falar, porque aquilo que muitas das vezes nós queremos encontrar naquela pessoa que compartilha o mesmo altar com você, você não encontra nela. Você encontra em alguém lá de fora. Alguém que te honra, te respeita. Alguém que te dá o devido valor, querido. E isso para o movimento cristão chega a ser desconfortável, querido. Chega a ser desconfortável, querido. Ver a disposição de pessoas que não andam com você diariamente e você ter a indisposição de pessoas que estão com você todos os dias. Você liga, ela não atende, porque quando ela pega o celular, ela pega assim, é o pastor ligando. Quer alguma coisa? É a pastora ligando. Quer alguma coisa? Muitas vezes o pastor não quer nada. Muitas vezes o pastor só quer te dar uma palavra de vitória, quer saber como é que você está, se está tudo bem com você. E aí a pessoa vê, não, o pastor está chamando, não vou ligar, não vou responder. Ó, o pastor mandou uma mensagem, não vou, esse eu não respondo. Sabe, queridos? Sabe, amados? Então, uma das chaves, a quinta chave que abre as janelas dos céus é a generosidade, filho. A pessoa ser generosa. Quantos cristãos que não são generosos? Não tem a atitude da liberalidade, querido, de ser um abençoador. Eita, glória de Deus. E agora, filho? E essa pessoa ontem, querido, eu disse, como é que pode, né, meu amor? Falei para a pastora Valéria, que pessoa incrível. Não estou julgando ninguém aqui, querido. Não estou apenas fazendo uma reflexão. Estou só fazendo uma reflexão. Estou só fazendo uma reflexão aqui, querido, que é importante falar sobre isso. A generosidade do bem pouco se encontra naquelas pessoas que compartilham o altar com você, que estão no mesmo ministério, no mesmo teto congregacional, que são partes da sua equipe de trabalho. Quando você precisa delas, elas nunca estão prontas. Mas de repente Deus levanta um samaritano. E aí aquela pessoa que não fez nada, ela diz assim, pastor, o senhor sabia que essa pessoa é macumbeira? O senhor sabia que essa pessoa é feiticeira? Você sabia que essa pessoa, pastor, é uma cartomante? Você sabia que é uma samaritana, pastor? Você sabia que essa pessoa, querido, Deus usa quem Ele quer para abençoar.
Deus usa quem Ele quer. Ah, você sabia, pastor, que essa pessoa... Tá, e você fez o que não fez nada então? Porque quando Deus não acha ninguém dentro da própria tenda, vou liberar o que Deus mandou falar. Quando Deus não encontra ninguém dentro da própria tenda, Ele arruma alguém fora da tenda para fazer o que precisa ser feito. Deus encontra, Deus levanta pessoas para trabalhar, gente. Deus levanta pessoas para trabalhar. Se não há disposição para quem mora na tenda, tem disposição lá fora. Então eu glorifico a Deus por isso. Então a generosidade é uma chave. E para nós cristãos, a generosidade tem que ser uma virtude. Tem que ser uma virtude ofertar. Tem que ser uma virtude dizimar. Tem que ser uma virtude ser fiel a Deus. Tem que ser uma virtude, querido. Tem que ter disposição, querido, para pegar junto, colocar a mão no arado. Vamos lá, pastor, vamos fazer. Estamos aí com o projeto da construção. Vamos começar já no próximo mês aí algumas atividades. Vamos trabalhar, gente. Disposição, empenho, dedicação. Se não tem mão de obra dentro da tenda, Deus vai levantar a mão de obra fora da tenda. E que venham aqueles que Deus vai levantar. E que venham os samaritanos. Que venham os samaritanos. Eu aceito os samaritanos, sim. Que venham. Que venham fazer aliança, sim. Que certamente vão se tornar filhos de Deus do nosso lado. É forte isso aqui, né, filho? É forte isso aqui. Atos capítulo 10, a Bíblia fala de Cornélio. Ora, olha quem era Cornélio. Ele não tinha o cristianismo ainda bem revelado na sua vida. Mas a Bíblia diz que ele era um centurião de Cafarnaum, um homem do bem, fazia o bem, dava esmola, ajudava os seus servos. Pensa num cara top. E ele não conhecia Jesus. Pensa num cara top. Todos os centuriões da Bíblia, os 4 centuriões da Bíblia, os de Atos e os do Evangelho, todos eles, centuriões, soldados romanos, comandantes, capitães, todos eles faziam o bem e foram agraciados e usados por Deus. O centurião Cornélio não conhecia Jesus. E aí Deus levanta Pedro para entrar na casa de Cornélio, para completar a vida daquele homem com Jesus. O cara já era bom. E aí Jesus entrou na vida do cara, o cara virou top. O cara pegou o certificado da perfeição, de um cristianismo autêntico. Que vem os samaritanos, é verdade. Quantos cristãos, queridos, que não têm generosidade para nada? É uma casca dentro da igreja. Avarento, mesquinho, reduzido, escondido. Funciona só no dia de culto, chega atrasado e sai antes ainda. Eita glória! Agora eu falei. Chega atrasado no culto e sai antes do culto. Porque não suporta o ambiente, não gosta do barulho, não gosta do som, não gosta de nada. Está fazendo o que ali? Fica em casa na live. Aí na live você começa a hora que você quer e você termina a hora que você quer dentro de casa, ninguém te vê. Aí não constrange ninguém. Aí fica tudo certo. Eita glória de Deus, irmão. Eita, glória de Deus. Af, né? Tamo junto. Aleluia. Af, glória a Deus. Glória a Deus. Tô dando as chaves aqui, querido, para abrir o céu. Tô dando chaves para abrir o céu. Chaves de oração, querido. Chaves de oração, motivação correta. Confissão de pecados. Destronando ídolos da nossa vida. Acabando com o tempo desnecessário. Disposição para perdoar sem limites e generosidade.
Generosidade, gente. Disposição. Quantas pessoas que são indisponíveis, querido. O pastor tá ligando para ela, ela já tá. Vou fazer que eu não vi. Vou ocultar a visualização aqui, que daí o pastor, eu vi, mas ele vai pensar que eu não vi. E aí depois, quando eu falo com eles, desculpa, pastor, eu não vi. Desculpa, pastor, eu não vi. Ei, Jesus. Um abraço, pastor Jorge. Vai com Deus, guerreiro. Bênção de Deus na tua vida aí. Seis. Se os maus tratos familiares fecham o céu, quando eu trato bem os meus familiares, os meus filhos, a minha esposa, que os cônjuges se acertam entre si, querido, o céu se escancara. Porque aquele que não consegue cuidar da sua própria casa, como vai cuidar da casa de Deus? Aquele que não guarda a sua casa, a sua família, aquele que não protege, negou a sua fé e é pior que o infiel. Aquele que não tem cuidado com os seus, diz a Bíblia, negou a sua fé e é pior que o infiel. Meu Deus, gente. Eu quero o céu aberto, eu quero a resposta. Mas a minha casa é um campo minado. É um terrorismo espiritual, emocional, sentimental dentro de casa. É um campo de guerra, querido. É o Iraque dentro de casa. É a Palestina dentro de casa, querido. É um bombardeio de ofensas. É um bombardeio de espancamento. É um quebra daqui, quebra de lá, quebra daqui, quebra de lá. E aí eu quero o céu aberto. Tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Se isso está acontecendo, querido, tem que consertar isso, filho. Tem que consertar isso, gente. Nós não podemos fazer culto para Satanás dentro de casa. Uma família em dissensão, contenda, discussão, brigas, é o culto pentecostal de Satanás dentro de casa. E ele é o pregador. Maus tratos familiares fecham o céu. Mas quando a família entra no alinhamento do amor, no alinhamento da comunhão, no alinhamento do respeito, pode até dar algum leve desentendimento, algum desacordo, mas nunca, querido, as coisas podem se perder o controle. Por isso, nós temos o nosso lugar secreto, nós conhecemos o caminho da oração, da adoração, do perdão, para não alimentar e não fazer da nossa tenda a tenda da confusão, a tenda da dissensão, a tenda do desentendimento. Pode dar alguma coisa que tente mudar o ambiente, tirar o perfume de Jesus da casa, mas na hora que isso acontece, abre o vidro de nardo e vai para os pés de Jesus. Percebeu que o cheiro está mudando, percebeu que o barulho está mudando, está na hora de servir Jesus como Marta, está na hora de sentar na mesa como Lázaro, está na hora de entrar debaixo da mesa como Maria e abrir o vidro de perfume para que o cheiro da morte vá embora, para que o cheiro da amargura, do ódio, da raiva vá embora e permaneça a essência de Cristo dentro da nossa casa. Percebeu que o ambiente está se tornando um ambiente de hostilidade, querido?
reage antes que Satanás entra ali com seus demônios e começa o culto de Satanás lá dentro. Então tem que agir. Algumas coisas são inevitáveis, algumas coisas acontecem, querido. Acontecem os pequenos desacertos, pequenos desentendimentos. O que não pode é alimentar, querido, essa tenda, esse ambiente de hostilidade por semanas, por dias, por meses. Cônjuges dormindo irados, separados um do outro, sem se conversar. Não deixe o sol pôr sobre a vossa ira, querido. Nós precisamos dormir de consciência limpa. Precisamos orar a Deus e confessar e dormir bem, para enfrentar o outro dia e resolver o que não conseguimos resolver no dia que se findou. Nada flui, querido. Isso aí, pastora Noila, nada flui. Então, se os maus tratos familiares fecham a comunhão em família, coloca o céu inteiro, querido, a teu favor. Coloca o céu inteiro à tua disposição. E para terminar nossa mensagem, querido, se a falta de fé também é um fator que não traz resposta para as minhas orações, a fé em Deus, somente em Deus e na sua palavra, é o suficiente para acionar respostas de Deus. E a fé vem pelo quê? A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E enquanto a fé estiver vinculada a acessórios, objetos superficiais, por exemplo, misturar a fé com um pote de sal grosso cheio de cravinhos pretos em cima da geladeira. Vou misturar a fé com aquele vasinho de flor da pimenta para queimar o olho do invejoso. Vou misturar a fé com incenso para tirar o mal olhado nos meus negócios. Vou misturar a minha fé com a simpatia para conquistar o amor da minha vida. Vou misturar a minha fé com a magia negra. Vou matar uma galinha preta na encruzilhada meia-noite na sexta-feira e vou apresentar um sacrifício a um Exu para ver se dá certo. Vou experimentar a necromancia, a mediunidade, para ver se isso traz um efeito. Eu creio em Jesus, mas vou colocar mais aditivo. Vou misturar a minha fé com objetos superficiais. Vou amarrar uma fitinha no meu braço para me proteger de todo mal olhado. Vou colocar uma ferradura de cavalo debaixo da porta da casa para ver se tem um pouco mais de sorte. Vou colocar no molho da minha chave um pé de coelho para ver se eu prospero. Final do ano eu vou pular as 7 ondas na praia para ver se a prosperidade chega. Vou comer só cabeça de porco, não só na virada do ano. Quero comer todos os dias para ver se vai passar todos os dias focinhando para baixo, que nem cabeça de porco mesmo. Ai, gente. São coisas que precisam ser ditas.
A nossa fé tem que ser exclusivamente na palavra e no nome de Jesus. A cruz é o poder de Deus. A cruz não precisa de acessório. A cruz é a cruz. Não é uma árvore de Natal que você fica colocando acessórios nela para ver se o efeito é mais rápido. Não precisa. Tudo quanto pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Amém, meus amados? Fé em Deus é tudo. Fé em Deus e fé na sua palavra. Que Deus te abençoe, querido. Agora são 10 horas e 16 minutos nesta manhã de quinta-feira. Eu quero dar alguns recados importantes agora aqui para vocês. Você que está conectado aqui comigo. Quero dar alguns recados importantes aqui. Espero que você tenha gostado dessa palavra. Se não gostou, paciência. Eita, glória de Deus. Está bravo hoje, pastor? Não, querido. É uma palavra profética de Deus. Porque quando Deus falou com Ezequiel capítulo de número 2, versículo de número 7, capítulo número 2, ele disse: Filho do homem, fique em pé, pois vou falar contigo. Enquanto ele falava, o Espírito entrou dentro de mim e me pôs em pé. Põe-te em pé e falarei contigo. Espero que Deus tenha falado contigo nesta manhã, querido, em coisas da sua vida, para que possamos melhorar, para que possamos crescer na vida espiritual com maturidade, com inteligência e parar de fazer experiências para ver se vai dar certo e começar a agir segundo a vontade de Deus. Tá bom, gente? Olha só, os nossos cultos, na quarta-feira às 20 horas, nós temos na IEQ Canasvieiras a oração e a intercessão. Na sexta-feira, nós temos a sexta-feira forte das causas impossíveis, 20 horas. E no domingo, celebrando Jesus em família, 19h30. Todos os cultos seguem as normas restritivas e preventivas. Máscara, álcool gel, né? Você vai receber ali nas suas mãos pela liderança, e distanciamento. Nós estamos seguindo as orientações na risca, fazendo o certo, estamos vencendo o mal com o bem. E então a igreja está bem preparada para te receber. Terminando o culto, a igreja é higienizada. Enfim, querido, né? É lamentável, sim, tantas pessoas que tiveram suas vidas dizimadas, né? Nesse tempo de pandemia. Vários cristãos também tiveram suas vidas dizimadas, né? E que Deus conforte, console a família de todos que tiveram membros da sua família alvo dessa pandemia, desse vírus. Alguns hospitalizados, alguns acamados, alguns medicados. Eu tenho amigos que estão acamados, medicados, enfim. Seguimos orando para que as autoridades governamentais, seja ela federal, estadual, municipal e até mesmo mundial, sejam usadas pelo Espírito de Deus e tenham a luz do Espírito de Deus para tomar as decisões que tragam a estabilidade do mundo, do Brasil, dos estados e cidades, querido. Que Deus tenha misericórdia, né? Também dos líderes que não estão governando com a mente de Cristo, mas estão ali sendo usados, né, por Satanás para trazer a desestabilidade econômica, financeira, familiar, espiritual, emocional.
Então, que Deus tenha misericórdia de líderes que governam sem a mente de Cristo, querido. Mas há um ai de Deus para eles. Há um ai de Deus para líderes e autoridades de governo que permitem ser um instrumento na mão de Satanás. Há um ai de Deus no último dia e vocês terão que prestar conta no tribunal do juízo naquele dia de todo o mal que vocês estão fazendo para o ser humano. O juízo de Deus não falha. Nesse caso, dá tempo de você trocar a mente de Satanás pela mente de Cristo, deixar de ser uma ferramenta na mão do diabo e passar a ser uma ferramenta na mão de Deus. Então, para você político, para você senador, deputado estadual, federal, vereador, para você secretário, você administrador de gestão, né? Que você tenha a luz de Deus para tomar as suas decisões e que Deus tenha misericórdia de você. Que você seja um canal de bênção, em nome de Jesus. Dá tempo de arrumar essa casa e trocar a mente de Satanás pela mente de Cristo e passar a ser um instrumento na mão de Deus. E aqueles que são mente de Cristo e que já estão aí no poder, que Deus continue abençoando vocês e usando vocês aí como canal de bênção nessa guerra espiritual, nessa luta contra principados, potestades e dominadores. Mas é importante falar sobre isso, querido, porque a verdade é que existem pessoas lá que não temem a Deus, são pessoas que não têm princípios, não temem, que não prezam pela família tradicional, que não têm apreço nenhum pela Bíblia, quando não rasgam a Bíblia publicamente e ficam implantando os seus propósitos pessoais e pelo fato de terem autoridade, acabam tendo suas conquistas pessoais. Mas Deus está olhando, Deus está ouvindo e Deus há de julgar tudo isso no último dia, colocando cada um no seu devido lugar. Então, que Deus tenha misericórdia das nossas lideranças. Isso vale para nós também, lideranças eclesiásticas, lideranças civis, militares, judiciárias, enfim. Toda liderança que não está pautada na Bíblia, e está pautada nos seus conceitos pessoais, não devemos nos esquecer que aquele é para todos nós. Amém? Então vamos fazer o bem sem olhar a quem. E nós da igreja seguimos aí as restrições, à risca, fazendo bem em nome de Jesus. Então não tenha medo de vir cultuar a Deus, tá? Não tenha medo, as pessoas do grupo de risco, fique bem à vontade, né? Fique bem à vontade, se quiser nos acompanhar pelas lives, bem à vontade, mas se quiser estar conosco também, tenho certeza que a igreja tem se tornado o lugar de menor risco de contaminação, menor do que uma agência bancária, menor do que a lotérica, melhor do que o mercado, melhor do que o ônibus, né? Bem melhor. Lugar onde tem menos risco de contaminação é na igreja. E nós continuamos orando, intercedendo aí para vencer esse mal, fazendo o bem. Então não vamos violar os princípios em nome de Jesus, tá bom? Sábado nós temos o nosso encontro de casais, né? Estamos trabalhando com a pastora Valéria, nesse encontro de casais agora, 19h30, na Associação da FESC, aqui no Trevo de Canasvieiras. Você chega em Canasvieiras, faz o contorno como se estivesse retornando para o centro, e uns 600 metros à direita tem uma associação ali e o restaurante Pimenta da Costa. É um restaurante bacana ali, da Tainá e do Douglas, eu acho que é o Douglas.
E nós estaremos fazendo um encontro de casais super legal ali, vai ser uma bênção, R$60 o casal, com jantar, sobremesa e um refrigerante, ou uma água ou um suco, você vai escolher. E aí você vai ouvir uma palestra, vai receber oração, vai ter louvor, dinâmica, vai ser top. E vocês estão convidados a participar junto com a gente ali, tá? Então, você que deseja participar, vou abrir uma exceção aqui. Nós estávamos pedindo confirmação até ontem, quarta-feira, mas vamos dar mais uma oportunidade aqui até sexta ao meio-dia, para as pessoas que vão participar. É interdenominacional, não é só exclusivo da Igreja Quadrangular, né? Tem vários irmãos da nossa igreja que vão participar, mas nós abrimos também aí para mais pessoas de outros ministérios, né, que queiram participar desse encontro. Vai ser bênção demais, tenho certeza que vai ser um momento precioso. R$60 é super barato, né? É uma bênção. E é dia dos namorados também, e uma palavra de Deus para o relacionamento conjugal, seja ele casamento selado, seja ele o noivado, ou para quem está namorando, trilhando esse caminho aí do matrimônio aí. Tá bom, gente? Então, Ieque Canasvieiras, uma nova história, um novo tempo, vamos seguindo, vamos vivendo. A pastora Lu vai estar lá com a gente, né? Vai ser bênção. Estamos organizando ali com a Cristina, o pastor Josélio, né? O Fernando e a irmã Lucilene. Nós temos uma equipe. Vai ser um dia de muito trabalho, mas vai ser um dia muito abençoado para todos nós. É isso aí, Brasil. Deus abençoe vocês poderosamente, em nome de Jesus. Live de novo aqui no Pastor, agora só na terça-feira. Nós poderíamos até terça-feira às 21 também. Nós podíamos trazer para terça-feira às 20, né, irmãos? Acho que ficava até melhor terça às 20, né? Poderia ser terça às 20 e quinta às 9. Ou deixamos terça às 21. Procurando aí horários para que a gente possa se encontrar bem, né? Bem aqui nesses momentos aí, tá bom? Mas nós vamos conversando sobre isso. Se alguém quiser deixar uma opinião aqui, terça-feira nossa live é 21 horas, mas de repente podemos fazer às 20. E na quinta-feira, então, eu vou mudar para as 9 horas da manhã, né? Dá tempo do pessoal acordar, despertar, né? E em nome de Jesus é bênção de Deus aí. Tudo certo aí, gente? Encerramos então a nossa live nessa manhã abençoada. Glória a Deus por isso. Bênção de Deus. Opa! Glória a Deus. Deus abençoe, gente. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado por essa manhã. Obrigado pela vida dos irmãos que nos seguem, nos acompanham. Que a bênção do Senhor esteja sobre a vida deles, casa, família, em nome de Jesus, Pai. Nos dê a força para seguir em frente, Pai, olhando sempre para o Senhor, porque a nossa salvação vem do Senhor que fez o céu e a terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Deus abençoe Brasil. Deus abençoe gente. Deus abençoe a todos poderosamente em nome de Jesus. Paz seja convosco. Deus abençoe, gente. Deixa eu dar um abraço aqui para quem está aqui. Irmã Neuza, Deus abençoe. Patrícia, Deus abençoe. Um abraço aí a todos vocês. Irmã Ângela Oliveira, Deus abençoe. Irmã Rose Schmidt. Quem chegou na live atrasadinho, pode acompanhá-la, fica salvo aqui e também no canal do YouTube, né? Você pode entrar lá. Deus abençoe, pastora Roseli. Um abraço, querida. Fica com Deus. Irmã André de Ponte Alta do Norte. Deus abençoe, pastora Noila de Marombas, Curitibanos, Brunópolis, né? Mari Correia, Deus abençoe. Pastor Samuel, pastora Silmara, Deus abençoe. Pastor Jorge, eita glória, né? Foi trabalhar, querido. Deus abençoe, gente. Olha só o pessoal aqui. Alô, alô, alô. Deus abençoe. Em nome de Jesus, tá bom? Quem está nas salas de vídeo aí, Deus abençoe vocês. O seu nome não aparece aqui,
mas você está em um outro espaço aí nessa mesma live. Irmã Roseli Schmidt, Deus abençoe. Silvana, paz seja convosco. Um abraço para todos vocês. Pastora Luciana, Pastor Eduardo, Deus abençoe, gente. Juntos somos mais fortes. Amém? Um abraço.